Inclusive, bispos e diáconos são os destinatários também que vivem em Filipos. Quem são os bispos e diáconos? Esses são os oficiais da Igreja do Novo Testamento. Os diáconos, eu tenho 3 pontos aqui nessa parte dos destinatários que eu creio ser importante mencionarmos. Os diáconos, a origem dos diáconos, a palavra diácono, ela é uma palavra que significa servo. Ela está registrada no livro de Atos, capítulo 6, e também Paulo depois ele descreve a atuação dos diáconos, as qualificações de 1 Timóteo, capítulo 3. Mas nós sabemos a origem deles, está em Atos, capítulo 6, quando houve um problema com as viúvas helenistas na distribuição das cestas às viúvas helenistas, e no início os apóstolos eram que governavam e faziam tudo. Mas os apóstolos, eles fizeram a leitura correta de que eles não deveriam, então, largar o ministério da palavra e da oração e se dedicarem a isso. Então, os apóstolos se pronunciaram ao povo e disseram que eles deveriam, então, eleger 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, para tomar conta desse importante negócio, e eles, então, se dedicariam ao ministério da palavra e à oração. Então, é ali, em Atos 6, que nós temos a origem dos diáconos. Já os bispos, 3 coisas importantes aqui. Primeiro, no Novo Testamento, a designação bispo, pastor e presbítero designam aspectos diferentes de uma mesma função. É um mesmo ofício. Talvez isso é novo para alguns que nos ouvem aqui. Bispo, pastor e presbítero, não há uma hierarquia no Novo Testamento, como se um estivesse acima do outro ou em superposição ao outro. Mas, como eu disse, são aspectos diferentes de um mesmo ofício, de uma mesma função. A palavra presbítero no Novo Testamento, presbítero, significa ancião, alguém que por conta do tempo, da sua maturidade, da sua experiência, ele então ensinava o rebanho de Deus, ele pastoreava o rebanho de Deus. Era ancião. A palavra bispo é episcopos, que significa um supervisor, ou um superintendente do rebanho. Então, o ofício do presbítero era aquele que pastoreava o rebanho de Deus, que apacentava o povo de Deus por conta da sua maturidade, do seu tempo, da sua experiência, como supervisor do rebanho. O que eu estou dizendo é que no Novo Testamento, os 3 termos, pastor, bispo e presbítero, são termos utilizados de maneira intercambiável. Para você achar que eu não estou inventando alguma coisa, vamos ler 2 textos apenas da Palavra de Deus, onde nós perceberemos que os 3 termos são utilizados em algumas passagens na mesma sentença. O primeiro está no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 5 e 7. Abramos aí, Tito, capítulo 1, versos 5 e 7. Veja aí comigo. Verso 5. Por esta causa te deixei em Creta. Paulo havia deixado Tito em Creta ele vai dizer o porquê aqui, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Veja o verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante. Então, ele utiliza presbítero e bispo como termos intercambiáveis, que são o mesmo ofício, apenas com aspectos diferentes. O outro texto está em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versos 17 e verso 28. Paulo está em Mileto, a caminho de Jerusalém, e ele manda a Éfeso chamar os presbíteros de Éfeso. Veja no verso 17 aí. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele começa a dar recomendações aos presbíteros. Mas veja aí no verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Então o meu ponto é esse, é que os 3 termos no Novo Testamento são utilizados de maneira intercambiável para se referirem à mesma função, onde não há
e hierarquia. Segundo ponto, o governo da igreja, está claro aqui, no Novo Testamento era plural. Os presbíteros, bispos, pastores, eram irmãos eleitos dentre o povo, dentre a comunidade, dentre os irmãos, para ensinar, instruir, pastorear e supervisionar o rebanho. Aliás, você percebeu aqui em alguns textos, e todos do Novo Testamento, o termo presbítero sempre está no plural. Sempre é utilizado no plural, presbíteros, e nunca no singular. Por quê? Porque as igrejas do Novo Testamento, elas eram lideradas por um colegiado de pastores, presbíteros, bispos. Eram lideradas por isso. Assim como os diáconos, que eram eleitos dentre o povo, como nós mencionamos aqui em Atos 6. O povo elegeu, então, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E era assim com os presbíteros também. Mais um texto aqui em Atos, capítulo 14. Nós vemos isso na prática que o apóstolo Paulo tinha, versos 20 a 23. Abra sua Bíblia aí, por favor. Atos 14, verso 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, o meu ponto é esse, que o governo da igreja no Novo Testamento nunca era sobre uma pessoa só, autocraticamente, monarquicamente ou com um indivíduo. O governo da igreja no Novo Testamento sempre está na mão de um colegiado de presbíteros, bispos, pastores, e nunca de uma pessoa só.